Vamos seguir repercutindo então o pacote fiscal e os desdobramentos. A gente vai conversar agora com a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, tudo bem? Muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Obrigada pelo convite. Quero muito te ouvir, Tatiana, sobre esse cenário, mas antes de mais nada, preciso entender qual que foi a sua percepção com relação a esse pacote e a forma como ele foi divulgado. Olha, o pacote de corte de gastos, a gente tem que tem que falar por partes, né? Então, o pacote de corte de gastos, ele tem seus méritos, né? Então, logo no começo desse debate de necessidade de ajuste da parte de gastos, de despesas para 2025, 2026, um ponto que era muito falado é que a regra do salário mínimo não seria alterada. E ela veio, ela consta desse pacote de corte de gastos, né? Então, você alterou a meta, saiu daquela política de valorização que a gente conhece, que foi inaugurada pelo Lula, no Lula 2, se não me engano, né, no segundo mandato do Lula, que é correção de inflação mais PIB, e se enquadra o reajuste de salário mínimo à regra do arcabouço fiscal, que as despesas podem crescer, inflação e mais um intervalo de 0,6% a 2,5% ao ano. Isso vai dar uma economia para as despesas em 2025 e 2026, porque o PIB que seria usado, né, o crescimento do PIB que seria usado para esses reajustes é maior do que o 2,5%, que é o teto para reajuste das despesas, né? Então, tem seu mérito, né? A gente sabe que é um assunto caro, a administração atual, então teve seu mérito. Mas teve aí seus pontos, as ausências que falaram alto, né? Então, a ausência de ajuste nas regras do seguro-desemprego. A gente teve um mês, né, de anúncio, de espera, de expectativa por esse pacote de corte de gastos, e uma coisa que estava dada como líquido e certo nas notícias é que viria ajuste no seguro-desemprego. Isso traria aí uma economia relevante, além de acertar uma questão que está muito esquisita, né? Mercado de trabalho aquecido e a gente com recorde histórico de despesas de seguro-desemprego. A ampliação, né, a utilização do Fundeb no orçamento, uma maior utilização do Fundeb no orçamento de educação. Isso também foi ausente, vai usar, mas vai usar parcialmente, né? Então, tem seus méritos, teve suas ausências. No cômputo geral, a nossa avaliação é que vai precisar de mais anúncios, né, que vai precisar de mais corte de despesas e talvez mais medidas de receitas para realmente mostrar uma viabilidade das contas públicas, né, da regra fiscal para além de 2027 e também mostrar aí que realmente a gente consegue estabilizar a relação dívida-PIB, né? Esse foi o resumo que eu tenho para o pacote. Agora, a reação do mercado foi, né, como a gente vê pelos preços, bastante tensa. Por quê? Por parte, porque o pacote ele não dá conta de toda a insegurança que se tem com relação à política fiscal. O próprio ministro Haddad colocou aí no almoço da Febraban que vai ter que ter, né, que os ajustes vão ser constantes, e também por conta da forma atabalhoada, misturando assuntos, né? Então, o corte de gastos com a reforma tributária da renda que ainda vai ser enviada, você não tem nem o texto, né? Não tem nem a proposta do governo, isso ainda vai ser redigido e vai ser enviado no ano que vem. Pois para a gente continuar repercutindo isso, a gente tem essa fala de Fernando Haddad, que foi muito importante hoje, durante esse almoço da Febraban, em que ele fala que não é o grande finale ainda, não é o último pacote de cortes de gastos, é isso que ele dá a entender pelo menos, e ele deixa muito claro que se for necessário revisar esse texto, se for necessário alterar algumas questões, modificar números para aumentar o valor ou para conseguir chegar nesses 70 bilhões, ele vai fazer isso. Como é que vocês receberam também essa notícia a partir, então, dessa fala de Haddad hoje? Foi uma série de falas, né? Sim. Antes da fala do Haddad, a gente teve, eu acho que tem que dar destaque para isso, a fala do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Falando que, olha, para
para fazer a reforma da renda e fazer as isenções ou o reajuste da tabela do IR, né, que seja, precisa ter espaço no orçamento, né? Você precisa ter, porque afinal de contas, a arrecadação que vai se abrir mão na isenção até 5 mil reais de renda mensal é uma isenção né, é uma perda da arrecadação relevante, né, de acordo com o ministro Haddad, 35 bilhões. Né? Então, já a fala do Pacheco pela manhã já ajudou a ancorar um pouco mais as expectativas de mercado, né? Falando assim, olha, reforma tributária da renda, tudo que vai ser feito se você tiver contrapartidas, né? Se você tiver medidas compensatórias, perdão. E aí combina com a fala do Haddad na Febraban, falando, olha, esse processo de ajuste fiscal é uma ação contínua, então complementa, né, a fala do Pacheco, e o próprio Haddad também ressaltou que, olha, esse debate da reforma da renda é um debate que ainda vai acontecer em 2025, e a ideia é ser neutro. Neutro quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem que achar medidas compensatórias em caso de medidas que fazem perda de arrecadação.